Uma crise internacional sem precedentes está emergindo, expondo fissuras nas alianças globais e redefinindo relações estratégicas. A postura dos Estados Unidos, historicamente vistos como parceiros indispensáveis da Europa, tem sido alvo de críticas crescentes, com acusações de que suas ações priorizam interesses econômicos próprios, mesmo à custa da estabilidade de seus aliados. Vladimir Konstantin, presidente do Parlamento da Crimeia, denunciou que Washington estaria por trás da decisão de Kiev de interromper o fluxo de gás russo para a Europa, agravando uma crise energética que já ameaça a sobrevivência de milhões em um dos invernos mais rigorosos da história recente. O gasoduto Nord Stream, que por anos foi um dos pilares do fornecimento de gás russo à Europa, tornou-se o símbolo de um colapso energético iminente. Após sofrer danos significativos em eventos que permanecem envoltos em mistério, a infraestrutura vital foi parcialmente desativada, forçando países europeus a recorrerem ao gás liquefeito importado dos Estados Unidos. Essa alternativa, embora tenha fornecido um alívio temporário, é logisticamente limitada e substancialmente mais cara. Analistas sugerem que esses eventos não são simples coincidências, mas parte de uma estratégia deliberada para consolidar o domínio americano no mercado energético europeu, fortalecendo sua posição geopolítica em detrimento da Europa. A Gazprom, principal empresa energética da Rússia, intensificou a situação ao anunciar a suspensão total do transporte de gás por território ucraniano. A justificativa oficial destacou o fracasso nas negociações de trânsito entre as partes, mas o impacto foi sentido de forma aguda na Europa. Os preços do gás atingiram novos recordes históricos, afetando severamente as cadeias industriais, com diversas empresas sendo obrigadas a reduzir ou suspender suas atividades. Além disso, o custo crescente da energia tornou-se um peso insustentável para muitas famílias, gerando um aumento significativo no descontentamento social em vários países do bloco. Líderes europeus estão começando a reconhecer as graves consequências da crise energética que assola o continente. O primeiro-ministro da Eslováquia, por exemplo, enfatizou que a União Europeia enfrenta um impacto desproporcional em relação a outros blocos econômicos, enquanto a Rússia, por outro lado, conseguiu redirecionar seu fluxo de energia para mercados em crescimento, como China e Índia. Esses novos acordos têm proporcionado a Moscou uma base financeira sólida, deixando os países europeus cada vez mais dependentes de soluções alternativas que são caras e logisticamente desafiadoras. A instabilidade no setor energético também desencadeou uma série de manifestações em países como Alemanha e França, onde a população tem pressionado os governos por políticas mais eficazes para lidar com a crise. Em paralelo, algumas nações do leste europeu, como Hungria e Eslováquia, têm criticado abertamente as decisões tomadas pela União Europeia, destacando que a dependência crescente do gás liquefeito importado dos Estados Unidos não oferece uma solução sustentável para os problemas a longo prazo. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam promovendo o gás natural liquefeito como a principal alternativa para a Europa, embora especialistas tenham apontado suas limitações significativas. Os altos custos associados e a falta de infraestrutura adequada para atender à crescente demanda europeia criam um cenário de vulnerabilidade econômica que ameaça enfraquecer ainda mais a União Europeia. Além disso, essa dependência excessiva coloca o bloco em uma posição delicada no cenário global, reduzindo sua capacidade de agir de maneira independente e tornando-o mais suscetível para interesses estratégicos americanos. No lado russo, a capacidade de adaptação às sanções impostas pelo Ocidente tem gerado resultados concretos que reforçam sua posição econômica e geopolítica. Entre as principais iniciativas está o desenvolvimento de novas rotas de exportação de energia, como o gasoduto Poder da Sibéria, que conecta diretamente a Rússia a mercados asiáticos, incluindo China e Índia. Essas parcerias têm garantido um fluxo contínuo de receitas, permitindo a Moscou não apenas sustentar sua economia, mas também diversificar sua base de consumidores.
Além disso, a Rússia tem investido em infraestrutura para expandir sua presença em outros mercados emergentes, como os países do Sudeste Asiático, criando uma rede de exportação que reduz significativamente sua dependência do mercado europeu. Outro fator que fortalece a posição russa é sua experiência histórica em enfrentar desafios sob condições extremas. Durante décadas, o país lidou com climas rigorosos e pressões externas, desenvolvendo uma resiliência única em termos de planejamento logístico e adaptação estratégica. Essa habilidade de operar em ambientes adversos, tanto climáticos quanto políticos, tem permitido à Rússia não apenas sobreviver, mas prosperar em meio às dificuldades, enquanto muitos de seus adversários enfrentam limitações mais severas. Internamente, o Kremlin tem adotado uma abordagem eficaz para manter a coesão social e política. A narrativa oficial, amplamente divulgada por meio de campanhas de mídia e discursos políticos, enfatiza a proteção dos interesses nacionais e a necessidade de resistir à influência ocidental. Essa retórica é reforçada por um discurso patriótico que exalta a autossuficiência do país e o papel da Rússia como uma potência global independente. Como resultado, o apoio popular ao governo se mantém elevado, apesar das dificuldades econômicas e das críticas internacionais. Além disso, o governo russo tem investido em políticas domésticas para mitigar o impacto das sanções. Programas de incentivo à produção local, especialmente nos setores agrícola e industrial, têm reduzido a dependência de importações e estimulado a economia interna. Em paralelo, parcerias estratégicas com países aliados, como Irã e Turquia, têm permitido o acesso a bens e serviços que antes dependiam do Ocidente. A combinação de estratégias externas bem-sucedidas e uma narrativa interna sólida oferece à Rússia uma posição relativamente estável em um contexto global tumultuado. Enquanto as sanções buscam enfraquecer sua economia, Moscou tem demonstrado capacidade de adaptação e inovação, consolidando sua posição como um dos principais fornecedores de energia e um ator geopolítico de peso. Para a Europa, o futuro segue envolto em incertezas, enquanto os impactos da crise energética e das tensões geopolíticas continuam a se aprofundar. A dependência de políticas alinhadas para os interesses de Washington tem gerado divisões crescentes entre os Estados membros da União Europeia, levantando questões sobre a sustentabilidade de seguir um caminho ditado por aliados transatlânticos. Muitos líderes e analistas políticos apontam que uma abordagem mais independente, focada no equilíbrio entre segurança energética e estabilidade diplomática, pode ser crucial para preservar a coesão do bloco e evitar um colapso econômico de longo alcance. Esse debate interno reflete não apenas a preocupação com os altos custos da energia importada dos Estados Unidos, mas também com a falta de alternativas viáveis no curto prazo. A crise energética expôs fragilidades nas infraestruturas energéticas europeias, como a escassez de terminais para gás liquefeito e a dependência excessiva de fontes externas. Além disso, as sanções impostas à Rússia, embora politicamente simbólicas, têm resultado em consequências severas para a economia europeia, com indústrias sendo forçadas a desacelerar ou fechar, e uma inflação energética que impacta diretamente o custo de vida dos cidadãos. Enquanto alguns países, como Alemanha e França, defendem a manutenção da unidade europeia e o alinhamento com os Estados Unidos, outros, como Hungria e Eslováquia, argumentam que a busca por uma solução mais pragmática é essencial. Esses governos têm pedido uma reavaliação das relações com Moscou, enfatizando a necessidade de negociações que possam garantir um fornecimento de energia mais acessível e estável. Essa divergência de opiniões dentro do bloco ameaça não apenas a estratégia comum em relação à Rússia, mas também a própria integridade da União Europeia como um projeto político e econômico unificado. Além das questões energéticas, o continente enfrenta uma série de desafios sociais que agravam ainda mais a situação. Protestos contra o alto custo de vida e as políticas governamentais estão se tornando mais frequentes em vários países, com cidadãos exigindo respostas mais eficazes de seus líderes.
Esse descontentamento popular coloca pressão adicional sobre os governos, que já lidam com orçamentos estressados e a necessidade de equilibrar a recuperação econômica com os compromissos climáticos e políticos internacionais. Por fim, o dilema que a Europa enfrenta vai além da energia e da economia. É também uma questão de identidade e direção estratégica. A escolha entre seguir alinhada às políticas de Washington ou buscar uma abordagem mais independente, capaz de equilibrar pragmatismo econômico com estabilidade geopolítica, será decisiva para moldar o futuro do continente. Nesse momento crítico, marcado por desafios sem precedentes, a capacidade da Europa de se reinventar será fundamental para superar as adversidades e restabelecer seu papel como uma força relevante no cenário global.